Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida? Eu tenho certeza que você já leu na Bíblia ou ouviu essa frase dita por Pedro a Jesus. O que talvez você não saiba é que esta frase foi dita em uma sinagoga em Cafarnaum. Então quero te convidar a estudarmos juntos os segredos do hebraico bíblico sobre Cafarnaum. Eu sou Priscila Maciel da Beit-Tur e este é o canal para você que tem interesse em conhecer mais sobre a cultura judaica, o hebraico bíblico e a nação de Israel. E já sabe, né, gente? Se você não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar para se inscrever e, se você gostar do conteúdo, deixa um gostei pra gente. Cafarnaum era conhecida como a cidade de Jesus porque o mestre fez deste lugar a sua residência, tornando-se então o centro da atividade evangelizadora de Jesus de Nazaré. E essa cidade estava localizada na praia noroeste do Lago Kinneret, o Mar da Galileia. Lemos no capítulo 4 e versículo 13 de Mateus o seguinte: Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, cidade à beira do lago, o Mar da Galileia. Após o seu batismo, Jesus muda de Nazaré para Cafarnaum. E eu aproveito para te dizer que eu fiz um vídeo incrível sobre o significado da palavra Nazaré e Nazareno no hebraico bíblico e eu quero deixar o link aqui para você. Depois que você assistir esse vídeo aqui, corre lá e assiste também esse porque vale muito a pena. Às margens do Mar da Galileia, em Cafarnaum, Jesus fez o convite para Pedro, André, Tiago e João para se tornarem pescadores de homens e seus discípulos. Eu destaco aqui o chamado dos primeiros discípulos porque foi feito após um milagre. Quando já pela manhã Pedro e André voltavam de uma noite frustrada sem pescar nenhum peixinho, Jesus os encontra na margem do Mar da Galileia e pede para eles lançarem novamente as redes. Eles pescaram tantos peixes que mal conseguiam puxar as redes para dentro do barco. A Bíblia também destaca que em Cafarnaum Jesus ensinava as multidões, anunciando as boas novas do reino dos céus e realizava muitos milagres. Pessoas de toda a Galileia, Decápolis, Jerusalém e Judéia viajavam até Cafarnaum para ouvir os ensinamentos do mestre e também em busca de milagres. Vemos que na cidade de Cafarnaum Jesus demonstrou amor e compaixão por aqueles que precisavam de libertação de um sistema de aprisionamento espiritual e emocional. O nome no hebraico da cidade de Cafarnaum é Kfar-Nahum, que significa Vila de Naum. E hoje Cafarnaum é um parque arqueológico supervisionado pela Igreja Católica Romana e devido à importância dessa cidade para nossa história de fé, este também é um lugar de visitação que não pode faltar nos roteiros dos nossos grupos. Gente, em uma das minhas visitas a este lugar eu fiz a seguinte pergunta a um judeu: existe algum significado mais profundo, além de Vila de Nahum, para o nome Kfar-Nahum? E a resposta que eu recebi foi não, somente este, Kfar-Nahum, Vila de Nahum. E eu fiquei pensando, minha gente, não estou satisfeita com essa resposta. Eu ainda acho que deve ter algo mais que não está tão evidente assim. Então eu fiz uma outra pergunta: qual o significado do nome Nahum? Com esta resposta veio a revelação. Nahum significa compassivo e se juntarmos as duas palavras que formam o nome desta cidade da época de Jesus, teremos o seguinte significado: Vila da Compaixão. Jesus escolheu a cidade de Cafarnaum para morar, cumprindo a profecia de Isaías 8:23 e 9:1, aquele que traria a luz para aqueles que viviam em trevas, demonstrando seu amor e compaixão. Dentre todas as narrativas sobre a vida e ministério de Jesus em Cafarnaum, a que mais me coloca no caminho da fé e esperança é a história relatada no capítulo 6 do Evangelho de João. Veja só, no versículo 59 lemos a afirmação de que Jesus estava em uma sinagoga em Cafarnaum quando fez um discurso muito duro e muitos deixaram de seguir o mestre após ouvir o que foi dito. Veja que interessante, no Parque Arqueológico de Cafarnaum encontramos uma sinagoga do século IV, construída em cima de uma sinagoga da época de Jesus e
possivelmente a mesma sinagoga mencionada em João 6,59. E gente, eu quero te mostrar um pouco desse lugar incrível e um resumo do que foi relatado em João 6. Veja só essas imagens gravadas lá em Cafarnaum. Nós estamos aqui na região do Mar da Galileia, em Cafarnaum, conhecida como a cidade de Jesus, porque segundo o Evangelho de Mateus, depois do seu batismo, Jesus escolheu essa cidade para morar. O Evangelho de Mateus 4 também nos fala que Jesus começou aqui o seu ministério com a seguinte mensagem: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Neste lugar, Jesus escolheu Mateus como seu discípulo e outros eventos muito importantes aconteceram aqui também. E eu quero mostrar para vocês um pouco desse lugar tão especial e importante para a nossa fé. Nós estamos aqui na sinagoga de Cafarnaum, onde o Evangelho de João, no capítulo 6, nos conta a história onde Jesus estava com os seus discípulos neste lugar, muitos dos seus discípulos, ensinando sobre a importância de participarmos da sua carne e do seu sangue. E os discípulos acharam aquela mensagem muito dura e muitos o abandonaram. Jesus virou para os 12 e perguntou para eles: e vocês também me abandonarão? Pedro se levantou e disse: Jesus, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida? Deste lugar, essa declaração tão importante foi dita. Jesus é aquele que tem as palavras de vida, o único que pode trazer à existência o que ainda não é, transformando a nossa trajetória futura em uma caminhada de sucesso, a mesma trajetória que talvez estava destinada ao fracasso. Que as palavras de vida ditas por Jesus ao teu respeito e que têm o poder de mudar o seu destino te encontrem agora e te direcionem por um caminho eterno. Gente, eu espero de coração que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Você já sabe que eu gosto muito de ler e responder os teus comentários, então deixa um comentário aqui para mim, me dando um feedback, me falando o que você achou ou o que você tem achado dos nossos vídeos. Não se esqueça, deixa um like aqui também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, me ajuda, gente. Se inscreva, por favor, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no teu coração. Shalom!